de abafar o espírito, parem de extinguir o espírito, não apagueis o espírito. E aqui o espírito, meus irmãos, é o Espírito Santo. É muito fácil hoje em dia a gente apagar o espírito. Não, quando é que você está firme na fé? Quando eu vou na igreja. E agora que você não pode vir na igreja? O espírito apagou? Meus irmãos, a palavra permanece, não apagueis o espírito. Meus irmãos, como que você apaga o espírito? Você apaga o espírito com atitudes que o desconsideram. Como assim, pastor? Olha comigo, logo depois do versículo 19, diz assim, o versículo 19 diz, não apagueis o espírito, no versículo 20 diz, não desprezeis as profecias. Então o que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que você não deve desprezar a palavra de Deus. A questão é que nós apagamos o espírito quando? Quando não damos importância à palavra pregada. Profecia aqui é a palavra pregada. Assim nós desprezamos o espírito. Eu não posso vir na igreja, mas a palavra está sendo pregada. A palavra tem sido anunciada. A palavra também está dentro da sua casa. Abra a Bíblia e leia a palavra. Na internet, quantas mensagens. Veja essas mensagens, busque a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que nos fortalece. Então, quando fala para não apagar o espírito, está atrelado à palavra. Essa palavra deve falar ao nosso coração. Sabe quando a gente apaga, quando é que a gente apaga o espírito? É quando de repente a gente ouve uma palavra, a gente acha bonita aquela palavra, mas no final a gente diz, essa palavra é bom para o fulano de tal, não é para mim. Essa palavra é para o outro. Já aconteceu de você, de repente, ouvir uma palavra e pensar no outro, esqueceu de você mesmo? Quem sabe o Espírito estava querendo falar com você, mas você desprezou a palavra e ficou pensando no outro. Essa palavra é boa para o outro. Meus irmãos, nós não devemos desprezar o Espírito. Parece o crente raquete. Já viu o crente raquete? O crente raquete é que ele rebate tudo que vem. Aí vem ele rebate, não é para ele. Não, meus irmãos, nós não podemos apagar o Espírito. Não podemos fazer isso, meus irmãos. Agora a pergunta é por quê? Porque nós vemos o apóstolo Paulo dando esta ordem. E para tratar desse assunto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em outro texto, em Efésios capítulo 1, versículo 17. Quando nós vamos para Efésios agora, capítulo 1, versículo 17... Esse versículo 17 de Efésios, capítulo 1, diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Meus irmãos, a pergunta é por que não devemos apagar o espírito? Porque hoje, mais do que nunca, precisamos de quê? Sabedoria do alto. Amém. Precisamos de sabedoria que vem do Senhor, meus irmãos. Precisamos de sabedoria que vem do eterno. Precisamos de sabedoria do alto. E aqui sabedoria é Sofia. Veja bem, há uma sabedoria da terra. E a sabedoria da terra, ou a sabedoria terrena, é uma sabedoria intelectual. Mas há outro tipo de sabedoria, a sabedoria do céu. Essa sabedoria do céu não é simplesmente uma sabedoria intelectual, é uma sabedoria que é gerada pela fé. Amém? E o que o texto quer dizer, meus irmãos, é esta sabedoria do céu. É desta sabedoria que nós precisamos, por isso que diz aqui sobre essa questão do espírito de sabedoria. É tão interessante que no contexto dessa passagem, Paulo fala sobre coisas espirituais. Acompanhe comigo aí, se você verificar no versículo 15, diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, ouvindo a fé que há em vós, e logo depois que ele fala sobre coisas espirituais, ele fala do quê? De sabedoria, o espírito de sabedoria. Logo, Paulo está falando da sabedoria que vem dos céus, sabedoria do alto, meus irmãos, coisas espirituais. O espírito de sabedoria é muito mais do que o intelecto, o espírito intelectual, não é isso. O que é o espírito de sabedoria, meus irmãos? Espírito de sabedoria é você andar pela fé, é você caminhar pela fé, é você viver pela fé, e não, de repente falando assim, olha, nós temos que tomar cuidado com isso. É claro que temos
tomar cuidado com várias coisas. Hoje em dia nós precisamos usar máscaras, nós precisamos tomar os cuidados, mas meus irmãos, acima de tudo, a sabedoria do alto é pela fé. Pela fé você não pode recuar, pela fé você não pode abandonar o barco, abandonar a fé, não. A sabedoria do alto faz você viver pela fé usando máscara, a sabedoria do alto faz você viver pela fé mesmo tomando os cuidados necessários. Viver pela fé, meus irmãos, é confiar em Deus, apesar deste tempo. Nós precisamos, meus irmãos, a sabedoria que vem do alto. Esta sabedoria, meus irmãos, está em olhar com os olhos de Deus. Amém? Pense comigo, se Jesus estivesse nesse tempo de pandemia, o que ia acontecer? Jesus ia curar todas as coisas. Não, nem no tempo dele diz, a Bíblia não diz que Jesus curou todas as pessoas daquela época sem exceção. Ele podia curar? Podia, mas Jesus não fez isso. Agora, como Jesus estaria nessa pandemia? Aí você diz, mas pastor, Jesus não está. Está através de você. Você não é um cristão? Você não diz que acredita nele? Agora, você deve ver esse tempo de pandemia olhando para quem? Para o que os dizem, o que o governo diz, a ciência diz? Não, meus irmãos, você deve andar nesse tempo olhando para o alto, ou andando como Jesus estivesse aqui na terra. Pense nisso, como que seria? Como que seria o caminhar? Será que Jesus estaria ali, apavorado? Como que seria? Meus irmãos, eu creio que nós precisamos desta sabedoria de olhar com os olhos de Deus. Interessante que quando nós olhamos a Bíblia, a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, fala sobre um dom, o dom chamado palavra de sabedoria. Já viu esse dom? Palavra de sabedoria tem a ver com o quê? Com a interpretação correta da Escritura Sagrada. A pessoa que tem esse dom, ele sabe pegar a Escritura Sagrada, e pegando a Escritura Sagrada, ele sabe aplicar ela de forma tal, interpretar ela de forma tal, que faça sentido na vida dele. Ou seja, ele sempre se guia pela palavra de Deus. É isso que é o Espírito, esse que é o Espírito de sabedoria, você ser guiado pela palavra de Deus. Por isso que não devemos apagar o Espírito. Amém? Será que você tem vivido dessa forma? Será que você tem procurado viver dessa forma? Ou você está apavorado, correndo de um lado para o outro? Nós precisamos, meus irmãos, da sabedoria do alto, olhar com os olhos do Senhor Jesus, viver como Jesus viveria se estivesse aqui na terra, e Ele está. É disso que nós precisamos disso, meus irmãos, dentro da nossa casa. Tem pessoas dentro de casa apavoradas, tem pessoas deprimidas. Fontes dizem que há grande indício de pessoas que estão se suicidando nessa época. A mídia não fala sobre isso, mas tem acontecido tantas coisas dentro de casa porque falta essa graça do Senhor dentro do lar. Nós precisamos, meus irmãos, dessa graça. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Em tudo o que fizermos, precisamos que Ele venha controlar. Por isso nós precisamos de sabedoria nesse tempo de pandemia. Amém? Sabedoria do alto. Por que sabedoria da terra, meus irmãos? Se nós formos ver, os homens estão confusos, não é? Os homens dizem assim, devemos fazer. Aí depois dizem, não, nós fizemos errado, agora não tem como voltar. A sabedoria do mundo, ela é confusa, mas a sabedoria do alto, ela é eterna, ela é firme. Amém? A sabedoria do alto, meus irmãos, vai nos levar a bom termo, até chegarmos, encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Amém? Então, a primeira verdade que nós vemos nesse texto, por que devemos não apagar o Espírito? Por causa da necessidade de sabedoria do nosso tempo. Em segundo lugar, meus irmãos, por que não devemos apagar o Espírito? Por causa da necessidade de revelação da verdade. Acompanhe o texto comigo. Fala aí sobre o Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação do pleno conhecimento dele, ou seja, do pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, nós precisamos dessa revelação que vem do alto. A palavra revelação aqui é Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação da verdade. Da verdade, é disso que nós precisamos. Meus irmãos, o mundo está recheado de verdades que não são absolutas, verdades relativas, já viu isso?
Hoje é tudo relativo. Olha, depende de qual caminho você tomar, você vai conseguir o êxito e acaba não conseguindo. Não existe uma verdade absoluta. Mas a palavra de Deus é o único referencial. Você já pensou nisso? Meu irmão, não tem livro, não tem cântico, não tem música. Isso tudo são iluminação do Senhor. Por mais consagrado que uma pessoa seja, ela pode escrever um livro abençoado, mas não substitui a palavra de Deus revelada, porque só ela é a revelação absoluta, verdadeira de Deus. Porque qualquer documento que o homem escrever pode conter erros, a palavra de Deus não tem erros. Ela é firme, ela é fiel, ela é forte o suficiente para cada um de nós. Eu achei engraçado, hoje eu recebi no WhatsApp uma mensagem que eu achei muito interessante. Diz que se a palavra de Deus fosse uma pluma, né, só para satisfazer o nosso ego, ela não seria uma espada. Verdade. Ela é uma espada. Então nós precisamos, meus irmãos, da palavra de Deus, que é uma palavra verdadeira. Paulo aqui, meus irmãos, não defende uma revelação fora da Escritura. Quando ele está dizendo aqui de revelação, ao espírito da revelação do pleno conhecimento dele, não tem como você ter conhecimento dele sem a Escritura, porque a Escritura revela quem Deus é, revela o que Deus quer de nós. Então ele está atrelado à Escritura. A Escritura é importante para que a gente venha ter essa revelação plena de quem Ele é. Agora, só o Espírito Santo pode trazer essa revelação da verdade. Por mais que alguém queira, ele jamais vai ter essa revelação da verdade por conta própria. É o Espírito Santo quem ilumina a nossa mente, é o Espírito Santo quem ilumina para que nós entendamos as verdades da Escritura Sagrada, e é por isso que precisamos nos ater a ela, meus irmãos. É interessante que, lendo Russell Shedd, ele trata desse texto da seguinte forma: ele afirma sobre essa passagem que o espírito da revelação tem a ver com a visão, com os valores do céu. Esse espírito da revelação da verdade tem a ver com valores do céu e não valores da terra. Tem a ver com valores e uma visão sobrenatural e não natural. É algo diferente. É disso que nós precisamos, meus irmãos, dessa revelação do céu. Por isso que nós vemos aqui Paulo orando para o pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento é o conhecimento preciso, é o conhecimento perfeito, é o conhecimento favorável de quem é Deus. Sem esse conhecimento, meu irmão, nós vamos ficar patinando e nós vamos ficar desesperados. Então há necessidade que o Espírito Santo venha nos trazer a revelação da sua palavra, venha nos trazer a revelação da Escritura Sagrada. Isso é importante quando nós olhamos sobre este conhecimento. Veja bem, não é conhecer sobre, mas viver sobre. Eu vou repetir essa frase. Quando ele fala do conhecimento da verdade, não é conhecer sobre quem é Deus, mas é viver na dependência de Deus, na intimidade com Deus. Porque tem muita gente que sabe. Você sabe quem é Deus? Eu sei quem é Deus. Você sabe quem é Jesus? Sei quem é Jesus. Agora você tem intimidade com Ele. Opa, isso aí é outra história. Conhecer Ele, eu posso conhecer historicamente o Jesus histórico. Está aí na literatura secular o Jesus histórico. Não precisa você se recorrer à palavra de Deus para isso, porque é fato. A ciência não nega que houve um Jesus histórico. Agora, você de fato acredita no que ele disse? Ele falou: opa, isso é matéria de fé. Matéria de fé é diferente, matéria de intimidade é diferente. Então o que ele está dizendo assim desse conhecimento da verdade é muito mais do que simplesmente conhecer na mente, no intelecto. É viver intimamente com Deus. A verdade se nós vivermos assim intimamente com Deus, com certeza, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais conhecimento iremos adquirir da sua palavra e adquirir dele. É disso que nós precisamos, meus irmãos. A pergunta é: será que você nesse tempo tem tido intimidade com aquele que diz conhecer? Eu tenho tido intimidade com Ele. Tem mesmo. Será que você tem buscado a Deus? Pastor, eu busco a Deus quando eu ia para a igreja. E agora, meu irmão? É preciso que você você venha tentar o que a palavra de Deus diz. Estamos ensinando: não apagueis o Espírito.
Agora que você está em casa, agora que você pode assistir ou participar de um culto online, meu irmão, o Espírito deve estar aí, ele pode estar aí dentro, fortalecendo você, alicerçando a sua fé. É preciso que a gente venha continuar conhecendo quem é Deus. Hoje mesmo nós já oramos. Há uma coisa que mexe no meu coração: Senhor Deus, o que será das crianças? As crianças não podem vir na igreja. Pelo menos a grande parte dos grandes homens de Deus começaram nos ensinos da Sagrada Escritura, numa escola dominical, ouvindo a igreja. E hoje nós vivemos uma época que essas crianças aí não podem participar de um culto ou de uma escola dominical, aprender a palavra de Deus. Eu creio que os pais estão fazendo isso em casa, mas como será a próxima geração do conhecimento de Deus? Nós precisamos, meus irmãos, cada vez mais estudarmos a palavra do Senhor e conhecermos a verdade da palavra de Deus, porque é isso que fará a diferença na vida da gente. Amém? Por exemplo, há um texto que muitos de nós conhecemos. Na verdade é uma parábola que já foi pregada várias vezes, está lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Você já ouviu sobre a parábola do filho pródigo? A pergunta que eu quero fazer para você que já conhece essa parábola: quem você é? Você já se deu como filho pródigo ou como um irmão do filho pródigo? É para refletirmos. Nós estamos falando sobre conhecer a verdade da palavra de Deus. Quem você é? O filho pródigo ou o irmão do filho pródigo? Aí eu pergunto, faço uma segunda pergunta: qual a diferença dos dois? Qual a diferença do pródigo que saiu e do que ficou? O que difere um do outro? Eu faço uma outra pergunta: aonde eles estavam? Estavam no lugar certo? Quem? O pródigo e o outro? Estavam de fato vivendo aquilo que deveriam viver, sendo filho daquele pai, tanto um como o outro? Qual a diferença entre eles? Eu estou falando, meus irmãos, de nós conhecermos a verdade da palavra de Deus. Veja bem que as coisas são muito mais do que a gente imagina. Qual a diferença dos dois? Quem você é? São perguntas que nós precisamos fazer. Onde eles estavam? Qual a diferença deles? Qual deles é o melhor? Muitas vezes nós falamos assim, e várias vezes eu fiz isso, eu mesmo disse: olha, eu não sou o filho pródigo, eu nasci num lar evangélico, eu sou o filho que ficou na casa do pai. Triste, eu tenho pena de você. Estou falando de mim, porque se você for o que ficou na casa do pai, a sua situação é tão ruim como o pródigo quando saiu da casa do pai. Não há diferença, os dois estavam pecando, os dois estavam errados. O filho pródigo porque saiu por quê? Porque ele queria usufruir aquilo que não tinha direito e agiu de forma errada, e o que estava dentro de casa também errou. Por quê? Porque somente tinha conhecimento intelectual de quem é o pai, mas não tinha intimidade com o pai. Tanto é que o que estava em casa, ele diz assim: pai, há tanto tempo eu trabalho para o Senhor. Ele só queria o pai para serviço, ele achava que era só o serviço que ia agradar o pai. Ele estava querendo competir com o amor do pai, e não, ninguém compete com o amor do pai. Você está entendendo, meu irmão? Então era perdido, o que estava dentro de casa estava perdido, porque tinha conhecimento intelectual, aquilo que nós falamos, mas não tinha intimidade com o pai. Quando de repente o filho pródigo voltou para casa, tanto é que é interessante isso, que agora o filho pródigo entrou dentro de casa, mas o irmão do filho pródigo, o que aconteceu com ele? Ele ficou lá fora e disse: eu não quero entrar dentro de casa. Ele ficou na janela. Se você olhar o texto, ele ficou olhando na janela e disse assim: eu não vou entrar, eu não vou compactuar com isso. Meu irmão, faltava amor, faltava misericórdia na vida daquele miserável dentro de casa. A pergunta volta a ser repetida: quem você é? Você é o filho pródigo ou irmão do filho pródigo? A palavra de Deus nos desafia, meus irmãos, a pensarmos a fé cristã no pleno conhecimento da verdade. Os dois, meus irmãos, estavam perdidos, os dois estavam prontos para irem para o inferno. Os dois estavam errados. Qual é a diferença? A diferença, meus irmãos, é o que está lá em Lucas capítulo 15, versículo 18. Lucas capítulo 15, versículo 18, a atitude dos dois só teve a diferença quando um deles chegou e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai.
Meus irmãos, qual é a diferença dos dois? Os dois eram pecadores, do mesmo jeito, estavam errados, estavam condenados ao inferno. O que fez a diferença? Uma palavra: levantar-me-ei. Leandro, irei ter com meu pai. Ah, meus irmãos, Deus tem me falado tanto com esta palavra. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Veja bem que o outro que estava em casa sabia que era o pai, mas ele nunca disse: vou me levantar e vou ter intimidade com o meu pai. Não, ele não disse isso, mas o que estava lá, comendo das alfarrobas, ou seja, vivendo dissolutamente, sem nada, disse: olha, meu pai tem muitas coisas preciosas. Ele começou a pensar no que o pai tinha e disse assim: olha, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha visão. E ele diz: eu vou para o meu pai, eu vou buscar o meu pai, e eu vou para o meu pai, não agora para receber alguma coisa, não, para simplesmente ser um serviçal. Meus irmãos, é esta visão correta do reino. Eu estou aqui não para usufruir do que tu tens, não, mas eu quero simplesmente estar servindo o Senhor para o resto da vida, porque, olha, não há razão para eu estar aqui. O Senhor não precisa nem me receber, porque eu errei, eu pequei, eu fiz o que era errado. Então, o que mudou a vida, ou fez a diferença nesses dois, foi que um deles disse: levantar-me-ei. Eu quero que você pense sobre isso, que essa palavra esteja dentro do seu coração, na sua casa, onde você está, aqui na igreja, você que está aqui, peça ao Senhor essa ousadia de falar: eu vou me levantar, irei ter com meu pai. Eu vou levantar dentro da minha família, dentro da minha casa, quando há uma briga, quando há confusão, quando há tristeza no coração, quando de repente a sua mente fica mais voltada, focado nas coisas da sabedoria terrena. Eu posso fazer isso, eu não posso? Diga no seu coração: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Somente quando você reconhece quem você é, a dependência do Senhor, a necessidade do Senhor, você vai dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quando você entender que você não dá conta da sua esposa, não dá conta do seu marido, não dá conta dos seus filhos, quando você usou já toda a sua mente, todo o seu conhecimento para resolver uma situação, você viu que não deu conta, aí você tem que cair em si e dizer assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Você está entendendo? Geralmente o último recurso que nós fazemos é esse. O último recurso é buscar ao Pai. Nós queremos gastar, e acabamos lá embaixo. Quem sabe hoje seja o dia de você dizer na sua casa, aqui na igreja onde você está: eu vou me levantar, irei ter com meu Pai. Meu irmão, o Pai está aí, a porta está aberta, nós podemos buscar Ele, nós podemos clamar a Ele. Isso, meus irmãos, é revelação da verdade. Essa é a revelação da verdade. Precisamos buscar ao Senhor, precisamos viver ao Senhor, precisamos amar ao Senhor. Eu quero desafiá-lo. Faça isso onde você estiver, faça isso na sua casa, ore dentro da sua casa, marque um horário, um momento que você conseguir e ore ao Senhor e busque ao Senhor. Não apagueis o Espírito, meu irmão. Não faça isso, porque hoje mais do que nunca nós temos necessidade da revelação do Senhor. Há algo novo do Senhor preparado para cada um de nós, a cada dia, a cada manhã. A igreja, o pastor, irmãos, a igreja não podem de repente estar aí na sua casa ou estar aí com você. Pode ser que não estejam, mas o Senhor está. Aleluia. É disso que precisamos, meus irmãos. Nós precisamos dele dentro da nossa vida, dele dentro do nosso trabalho, quando sairmos, em tudo que tivermos, precisamos dele. Não apagueis o Espírito. Por quê? Porque há necessidade desse Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação.